Que bom nos encontrarmos mais uma vez para o estudo da Palavra de Deus. E o tema de hoje é Crescendo em Graça. Vamos estudar um pouquinho sobre esse tema no livro de Hebreus. E o programa Adoração está apenas começando. E a adoração é o seu encontro com a Palavra de Deus. Hoje em dia, muitas pessoas querem ser felizes. Na verdade, eu creio que todo mundo deseja ser feliz. E vão buscar a felicidade em coisas que, de fato, não podem trazer essa felicidade. É aquela tal chamada de dopamina barata. Mas existe algo que pode realmente trazer plenitude para o seu coração, para a sua mente, trazendo-lhe o bem-estar, tanto no aspecto físico, mental e espiritual. E pensando nisso, nós preparamos esse guia de estudo, Revista Esperança Novo Tempo, Mente Feliz. Esse guia de estudo foi escrito pelo Dr. César Vasconcelos, que é médico, psiquiatra, e com certeza será uma bênção em sua vida. Olha alguns dos temas que estão aqui. Saída para a ansiedade excessiva. Por que estou tão triste assim? Terceiro tema, perdoar cura. Ideias para a resolução de problemas conjugais e familiares. São 8 temas maravilhosos que poderão trazer para você esperança, paz e saúde emocional. Esse guia de estudo é inteiramente grátis. Você pode solicitá-lo através do nosso WhatsApp 12 98244 4449 ou através do nosso site novotempo.com/escola bíblica. Através desse site você encontrará ali uma quantidade significativa de cursos bíblicos. É só você procurar esse daqui com essa capa, você clica ali, preenche um cadastro e nós enviaremos inteiramente grátis para você. Como eu mencionei, o tema de hoje é Crescendo em Graça. E antes de abrirmos a Bíblia para lermos, eu quero convidar você para juntos orarmos a Deus. Pai de amor, obrigado pela Tua Palavra. E ao abrirmos a Tua Palavra, pedimos que o Teu Santo Espírito nos fale à mente e ao coração e nos dê o entendimento correto. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. É muito bom estudarmos a Bíblia e eu convido você para abrir a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 3. E o texto bíblico diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Falando um pouquinho sobre a carta aos Hebreus, é importante tentarmos falar um pouquinho aqui sobre a autoria. Quem escreveu o livro de Hebreus? Desde há muito tempo essa pergunta tem sido debatida. Enquanto muitos atribuem a carta a Paulo, outros têm discordado disso com veemência. O livro de Hebreus é uma carta em forma de sermão, e é possível que esses sermões tenham sido registrados por um auxiliar, por alguém que fosse uma espécie de secretário. Deste modo, é razoável dizer que Paulo seja o autor dos sermões e que estes tenham sido registrados por um auxiliar, por um secretário que ali registrasse o conteúdo destes sermões. Particularmente, creio que Paulo tenha sido o autor desta carta, ou seja, o autor destes sermões.
e que eles foram registrados por algum tipo de secretário. O público-alvo dessas cartas, é importante nós entendermos que a carta aos Hebreus foi destinada a judeus cristãos, e pode-se incluir aqui também gentios conversos ao judaísmo e que posteriormente se converteram ao cristianismo. Portanto, é uma carta dirigida para cristãos judeus ou judeus cristãos. A data é evidente pelo contexto que a carta foi escrita antes da destruição do Templo de Jerusalém no ano 70. Neste tempo, a igreja ainda estava em formação e a igreja apostólica enfrentava alguns problemas com a questão da lei cerimonial. Devido a esse problema, no ano 48 ou 49 da nossa era, foi necessário reunir um concílio, o primeiro concílio da igreja, conforme descrito no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos. Foi o concílio de Jerusalém, e o assunto discutido lá era se os cristãos deveriam ou não observar as leis cerimoniais. O concílio de Jerusalém liberou os cristãos gentios dessas obrigações, mas a comunidade judaico-cristã da Palestina ainda não estava preparada para essa mesma liberdade. Eles entendiam que, por serem judeus, tinham a obrigação de observar as leis cerimoniais. É evidente que eles não conseguiam perceber que essas leis já haviam se cumprido para todos em Jesus Cristo. E nós, ao estudarmos a Bíblia, percebemos o caráter transitório das leis cerimoniais, que elas apontavam para Cristo e que elas tinham o seu cumprimento em Cristo. A igreja cristã judaica estava centrada em Jerusalém. E parece que estes cristãos não sabiam das calamidades preditas por Cristo que logo ocorreriam em Jerusalém. Jesus havia dito lá em Mateus capítulo 24, olha, quando vocês virem situado no lugar santo, abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Está lá em Mateus capítulo 24, versículos 15 e 16. Quando Jesus fala do abominável da desolação, ele está se referindo ao exército romano. Os crentes deveriam observar aquele sinal e fugirem para os montes. Quem observou aquele sinal se salvou, e aqueles que não observaram se perderam, foram destruídos. Essa grande turbulência era iminente. Jerusalém e o templo seriam completamente devastados. Há um comentário interessante a respeito desse tema, e esse comentário está ali no comentário bíblico adventista. E eu quero ler para você o que este comentário diz. Já era tempo de os olhos dos cristãos judeus serem abertos às realidades celestiais. Quando o templo fosse destruído, seria necessário que tivessem a fé ancorada em algo seguro e firme, que não falhasse. Se a mente deles estivesse dirigida para o sumo sacerdote do santuário celestial, para um sacrifício melhor do que o de bois e cabras, eles não se espantariam quando uma mera estrutura terrena fosse destruída. O oposto também é verdade. Se aqueles cristãos não tivessem essa esperança, sem a visão do santuário eles ficariam desnorteados e perplexos, pois não saberiam lidar com a destruição daquilo em que haviam confiado. Portanto, parece que esse foi o contexto histórico em que o livro de Hebreus foi escrito. O autor dirige o olhar de seus ouvintes para o céu e para o Cristo entronizado no santuário celestial. Olha só o que está em Hebreus capítulo 8, versículos 1 a 3. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Em Hebreus 7,25 diz que se nos aproximarmos de Deus, Cristo pode nos salvar totalmente, pois Ele vive sempre para interceder por nós.
Hebreus 9, 24 a 28 também diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Note, aqui tem algo extremamente importante. Aquela comunidade de cristãos, aqueles primeiros cristãos, numa igreja ainda em formação, uma igreja constituída principalmente de judeus convertidos ao cristianismo. É verdade que tinham alguns gentios que se converteram ao judaísmo e posteriormente se converteram ao cristianismo. A ênfase aqui é que essa carta foi direcionada para estes cristãos, que estavam apegados àqueles ritos que tinham uma natureza transitória, e aquele templo estava na iminência de ser destruído. Então, o autor desta carta, e eu entendo que foi Paulo, os seus sermões registrados por algum secretário, por algum auxiliar, tinha a intenção de dirigir a mente e olhar daqueles primeiros cristãos para Cristo no santuário celestial. O tema, portanto, desta carta, nós temos visto sucintamente até aqui, que o tema do sacerdócio de Cristo no santuário celestial é um tema predominante nesta carta dirigida aos Hebreus. Entretanto, há outros subtemas que também são muito importantes para a nossa caminhada cristã. E um desses subtemas é a santificação. Conforme diz Hebreus 12, verso 14, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, este é um dos temas da carta dirigida aos Hebreus, a santificação, e sem santificação ninguém verá a Deus. Como é que podemos buscar a santificação? Certa vez estava estudando a Bíblia em um pequeno grupo, e ao terminar a lição sobre santificação, eu perguntei para todos ali presentes: como podemos alcançar isso? Como podemos crescer na graça? Essa é uma obra que dura a vida toda. À medida que caminhamos com Cristo, confessamos nossos pecados, somos justificados pela graça, mediante a fé. Deste modo, somos salvos da condenação do pecado. Mas a vida continua e somos pecadores. Temos uma natureza pecaminosa que é terrível e nos entristecemos pelas coisas que somos capazes de fazer. E quando cometemos algum pecado, isso nos entristece. E como podemos continuar a nossa caminhada cristã? Em Romanos 2,4, Paulo diz que é a riqueza da bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Tudo o que temos de fazer é atender ao convite do Senhor, nos chamando: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, pois eu vou dar descanso para a sua alma. Esse é o convite de Cristo. Então, para crescermos na experiência da graça, quando caímos, quando nos machucamos, precisamos nos voltar rapidamente para os braços de Cristo, em arrependimento e confissão, e Ele perdoa os nossos pecados. Desta maneira, somos justificados e santificados, caminhando com Cristo sempre. Aquela comunidade apostólica do primeiro século precisava muito olhar para além daquilo que podiam enxergar com os olhos naturais, com os olhos físicos. Deviam olhar para o alto, deviam olhar para o céu. E a carta aos Hebreus direciona o olhar deles para Cristo no santuário celestial. Em Hebreus capítulo 4, versículo 14 em diante, o texto, e eu convido você, eu preciso ler aqui, Hebreus capítulo 4,
versículo 14 em diante diz assim: tendo, pois, o Filho de Deus como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Portanto, para crescermos em graça em nossa caminhada cristã, é importante você se lembrar que essa caminhada só termina quando Cristo voltar ou quando morrermos. Essa caminhada deve ser feita com Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Devemos caminhar com Cristo todos os dias, permanecer nele em todos os momentos. Pastor Fred, de forma prática, o que é caminhar com Jesus? É acordar agradecendo por mais um dia de vida, pela cama quentinha, agradecendo por sua família, por seu esposo ou esposo, por seus filhos, pela comida posta, pelo trabalho. Há tantas coisas pelas quais devemos e podemos ser gratos. É acordar e correr para a presença de Deus. Isso ocorre quando oramos e também quando buscamos a presença de Deus estudando a sua palavra. Jamais saia de casa sem pedir a bênção de Deus e a proteção divina. Mantenha a sua mente em contato com Deus. É isso que significa orar sem cessar. Em momentos de dificuldades e provações, temos a certeza de que vamos receber misericórdia, graça e socorro nesses momentos. É o que acabamos de ler aqui em Hebreus capítulo 4, versos 14 até o verso 16. Portanto, podemos nos aproximar do trono da graça com confiança de que somos aceitos por Deus em Cristo Jesus. Sobre o assunto santidade, que é o que estamos discutindo aqui, em Hebreus 10, 9, Jesus ele diz assim, Hebreus capítulo 10, versículo 9. Jesus diz: eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. E em seguida, Paulo afirma no verso 10, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Note, Cristo morreu uma vez por todas. Se Cristo tivesse vindo a este mundo já adulto, numa sexta-feira, tivesse morrido naquela sexta-feira em que ele veio ao mundo adulto, tivesse permanecido na sepultura no sábado e ressuscitado no domingo, no primeiro dia da semana, isso não teria valido, não teria efeito para a nossa justificação e nossa salvação. Era necessário que Cristo viesse como uma criancinha. Era necessário que ele fosse tentado em todas as coisas. E ele foi obediente a todos os requisitos da lei. Ele fez justiça. E é por isso que ele pode aplicar a sua perfeita justiça a todo aquele que se aproxima diante de Deus ou diante do trono da graça com confiança, com certeza, com fé. Então ele aplica os méritos de seu sacrifício a todo aquele crente que se aproxima dele pela fé, trazendo paz, trazendo perdão, trazendo reconciliação. Então, quando somos perdoados, Cristo nos comunica a sua justiça e somos considerados como se nunca tivéssemos pecado. Note, somos considerados como se nunca tivéssemos pecado. Isso não quer dizer que não pecamos, pelo contrário. Mas somos aceitos e somos considerados, por meio de Cristo, como se nunca tivéssemos pecados. Somos libertos do poder do pecado. Há uma mudança de domínio. Antes estávamos escravizados pelo pecado que nos dominava. Mas agora, a liberdade plena em Jesus, que é o nosso Senhor e libertador. Quando somos reconciliados com Deus mediante o perdão, Cristo nos comunica o Espírito Santo de modo que recebemos graça, que nos habilita a vivermos em santidade. Veja o que diz o texto de Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 12. Jesus, porém,
tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Aqui temos algumas coisas maravilhosas que nós acabamos de ler aqui. O sacrifício de Cristo foi feito uma única vez. Isso significa que o sacrifício expiatório de Cristo ele é totalmente suficiente, uma vez por todas, para nos salvar, para nos redimir, para nos perdoar. Portanto, não era necessário mais continuar sacrificando animais, não era mais necessário continuar praticando as leis cerimoniais que tinham cumprimento pleno em Jesus Cristo. Portanto, o sacrifício de Cristo, na qualidade de sacrifício expiatório, é completamente suficiente para nos salvar. E louvado seja Deus por isso. Outro detalhe do texto que nós lemos por meio da vitória de Cristo, há uma mudança de domínio. Os inimigos são colocados por estrado de seus pés e nós passamos a viver uma vida de liberdade em Cristo. A promessa de Deus é imprimir sua lei de amor em nosso coração, de tal modo que a obediência aos seus mandamentos se torne natural e voluntária. E para experimentar esse crescimento na graça, nós, assim como aqueles primeiros cristãos, necessitamos olhar para Cristo no santuário celestial. Precisamos nos aproximar de Deus com um coração sincero, com convicção e certeza da fé. O livro de Hebreus, mais uma vez, no capítulo 10, verso 22, até o verso 25, assim nos diz: aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Queridos, o dia se aproxima. Que dia é este? O dia da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo. E esse texto que nós lemos fala de um coração sincero. Nós precisamos nos apresentar diante de Deus com um coração sincero, com um coração purificado de má consciência. Isso significa que o nosso coração foi purificado, que nós pedimos perdão e que somos uma nova criatura, então precisamos nos dirigir à presença de Deus com essa inteireza de coração, com esse coração sincero e purificado. Paulo aqui fala dessa plena certeza de fé. Fé não é algo assim, eu creio, mas não creio. Não, fé é certeza. Ela está fundamentada numa certeza, numa convicção. Paulo aqui também está falando de um corpo lavado com água pura, é uma referência ao batismo. Ou seja, nós nos apresentamos a Cristo como uma nova criatura. E Paulo fala agora para nós perseverarmos, para guardarmos firmes, sem vacilar a confissão de nossa fé, porque quem fez a promessa é fiel. E a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. E outro conselho importante: não deixem de congregar, como é costume de alguns. Congregar, ir à igreja é importante. Talvez você que está me ouvindo neste momento deixou de frequentar a igreja, está apenas assistindo aos sermões em casa. Se você não pode, porque tem alguma dificuldade, alguma limitação, seja ela física ou material, é claro, é compreensível, mas é importante manter a unidade da fé, que os irmãos possam visitá-la em sua casa,
Mas se você tem a possibilidade de ir à igreja, vá adorar. Vá adorar a Deus com os irmãos da fé, porque essa é a verdadeira igreja. A verdadeira igreja é quando os crentes em Cristo se reúnem na coletividade, prestam um culto de adoração a Deus. E também na coletividade, além de adorar a Deus, estão unidos para servir a Deus. E agora eu volto ao texto inicial que nós lemos. Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Paulo usa aqui aquela metáfora do corredor olímpico, onde para correr mais velozmente ele precisava se livrar de todo o peso. Quais são as coisas que têm tornado a sua caminhada pesada? O que tem tornado você pesado? O que tem distraído a sua atenção? O que tem desviado o seu olhar daquilo que é mais importante? Cristo no santuário celestial, intercedendo por você. Nós devemos nos livrar de tudo aquilo que nos impede de correr com velocidade. E Paulo chama isso de pecado. Quais são os empecilhos que têm impedido você de correr mais rápido, mais velozmente? O convite que eu faço para você é para olhar para Cristo. E o texto de Hebreus 10, 35 diz, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Está desanimado? Está sofrendo? Olhe para Cristo, para que você não desanime. Porque, conquanto você mantém o olhar fixo em Jesus, você vai permanecer firme, você vai permanecer alicerçado, você vai ter a sua fé renovada e a sua esperança renovada em Cristo. Eu quero convidar você neste momento para orar comigo. Vamos falar com Deus. Pai de amor, muito obrigado porque a Tua palavra é poderosa. E neste momento, Senhor, em que nós estudamos a Tua palavra, o nosso coração se enche de alegria e de esperança. Fortaleça a nossa fé, Pai, para que possamos caminhar ao Teu lado todos os dias da nossa vida, com essa certeza de que muito em breve Cristo vai voltar. Colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.